Olá, queridos alunos e queridas alunas. Estou aqui eu, professor Marcos Kelvin, o Lorde da Física, para lhe ajudar nessa disciplina tão maravilhosa. Objeto de conhecimento: darwinismo social e discriminação étnico-racial, eugenia, fake news e saúde, mapeamento genético, uso indevido de substâncias e reações químicas e nucleares, ética em ciência da natureza, detalhamento, física moderna, bombas atômicas e história do desenvolvimento da bomba atômica. Então, vamos à nossa aula. E para começar a nossa aula, trouxe aqui para vocês, olha só, o nosso LHC, pessoal, o nosso aí Large Hadron Collider, ou o grande colisor aí de hadrons, pessoal. Esse laboratório aí é um laboratório de 27 quilômetros de diâmetro, está em 2 países de tão grande que ele é, pessoal. Ele é um acelerador de partículas. E por que eu vou começar a nossa aula falando sobre esse colisor, falando sobre esse laboratório? Pelo seguinte questionamento. O quanto vale investir na ciência? O quanto que vale será para você investir na ciência? Gente, o investimento na ciência, ele é algo que desenvolve o país. E a gente pode falar o seguinte, desenvolvimento da ciência. Olha só, dá uma olhada. A Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, ou conhecido como CERN, né? Ele é o maior laboratório de física de partículas do mundo, pessoal. E ele está na fronteira de 2 países, tá, gente? E ele é um laboratório que custou bilhões e bilhões de reais, tá? Para você ter uma ideia, dá só uma olhada aí em alguns valores que eu trouxe para você, ó, olha só. O valor dele é de cerca de 95 bilhões de reais. Ele tem aí 27 quilômetros, tá, pessoal? E a profundidade dele está a 100 metros do solo. Ele custou 95 bilhões. Para você ter uma ideia do PIB de Manaus, aqui ó, do ano inteiro, é de 91 bilhões. Então, para que você compare esses 2 valores, tá? Você consegue aí ter uma noção do quanto valor foi gasto para construir esse laboratório. Ó. O PIB, aí, o Produto Interno Bruto de uma cidade inteira. O quanto, então, será que vale investir na ciência? E aí é sobre essa reflexão que eu quero fazer aqui nesta aula, o investimento na ciência. E nós vamos aqui falar sobre alguns desenvolvimentos, tá bom? E esses desenvolvimentos começaram com o estudo desse campo de pesquisa. Olha só, dá uma olhada. A física nuclear é o estudo das partículas que constituem os núcleos. Daí, então, vem a palavra nuclear. O que está lá no núcleo, professor Kelvin? Geralmente, são prótons e são nêutrons, tá bom? E a física nuclear também vai estudar a interação entre eles, pessoal. Então, como o próton interage com o outro, ou como o próton vai interagir com o nêutron, tá, gente? É importante o estudo da física nuclear para que nós possamos aí conhecer mais a matéria, tá, gente? Porque tudo é formado por átomos e todo átomo tem o seu núcleo. Então, vamos conhecer mais esse átomo? Vamos conhecer mais a matéria? Dá só uma olhada aqui nessa ilustração, olha só. Toda a matéria, então, tem moléculas. Essas moléculas são formadas por átomos. Os átomos, por sua vez, têm aí os elétrons que estão ao redor daquilo que nós chamamos de núcleo, que é onde reside o nosso estudo aí da física nuclear.
Observem vocês que nesse núcleo eu tenho prótons e tenho nêutrons, tá, pessoal? Então, basicamente, essa é a formação da matéria, tá? Eu tenho moléculas e as moléculas são formadas por átomos, os átomos são formados por prótons, por elétrons e por nêutrons, tá, pessoal? E aí a minha pergunta é a seguinte: será que esses prótons e esses nêutrons que formam o núcleo do átomo, que formam a molécula, que formam a matéria, será que esses prótons e esses nêutrons são formados por outras partículas? Ou será que acaba ali? É a partícula menor que a gente consegue? Será que é a partícula elementar? Aliás, uma curiosidade aqui é que a palavra átomo vem do grego indivisível, porque eles achavam que a gente conseguiria chegar numa partícula tão pequena que nós não conseguiríamos mais dividir. E acabou que o átomo nem é a partícula mais indivisível, né? A gente ainda consegue dividir o átomo em outras partes, tá bom? Mas aí o nome ficou em homenagem a esse termo que foi dado, tá bom? Agora, o que eu quero falar para ti é sobre a interação da radiação com as partículas, com a matéria. Lembrem-se, radiação é luz, pessoal. Radiação é luz. O que você enxerga é uma parte de toda a radiação, uma parte de toda a luz. E, aliás, é uma parte pequena, tá, pessoal? É como se fosse um grande bolo e uma pequena fatia desse bolo é aquilo que nós chamamos de luz visível, que é aquilo que a gente consegue ver. No entanto, existem outros diversos tipos de luz, tá, pessoal? Existe a luz ultravioleta, você deve ter ouvido falar, né, no ultravioleta. Existe a luz infravermelha, raio-x, micro-ondas. Existem diversos tipos de radiação, pessoal. E essa radiação, ela interage com a matéria, interage com o nosso corpo. E é importante que você saiba como é que essa interação ocorre. Eu trouxe aqui para ti uma imagem que ilustra exatamente essa interação da radiação com a matéria. Dá só uma olhada. Conforme a medicina foi evoluindo, nós conseguimos aí desenvolver novas tecnologias médicas, tá, pessoal? E aí, nós conseguimos, através do desenvolvimento, do investimento na ciência, descobrir radiações que conseguiam interagir com a matéria. Então, nós, por exemplo, temos aí a radiação alfa, pessoal. A radiação alfa, ela não consegue passar nem por uma folhinha de papel. A radiação beta, ela já consegue passar por uma folhinha de papel, no entanto, ela não consegue passar pelo nosso corpo humano. O raio-x, ele já consegue passar pelo nosso corpo humano, mas ele não consegue passar, por exemplo, por uma placa de aço, tá? Por uma placa de aço. Então, já começa aqui, ó, a entender o desenvolvimento da ciência. O desenvolvimento da ciência na medicina, na promoção da saúde, na detecção de doenças, na detecção de ossos quebrados. É claro, eu estou falando do raio-x. Então, o raio-x, ele foi pesquisado lá pela família Curie, lá antigamente, lá atrás. E aí, ao pesquisar essa radiação, eles perceberam que essa radiação conseguia passar pelo corpo humano, mas não conseguia passar por outros materiais. E por isso, quando ela passava por nós, é como se ela tirasse uma foto, como se fosse uma sombra em uma placa. E é exatamente assim que vai nascer a radiação X, tá? Mas eu tenho outras radiações aqui, eu tenho outras radiações para mostrar para ti, tá bom? Então, vamos voltar lá nas radiações, porque nessas outras radiações aí, olha só a característica delas, dá só uma olhada. Eu tenho, por exemplo, a radiação gama, que ela consegue atravessar o nosso corpo, tá? Mas não consegue passar aí por uma placa de aço. E eu tenho partículas de nêutron, tá? Que elas conseguem passar pelo nosso corpo, conseguem passar pela placa de aço, mas se fosse uma parede de concreto, essa partícula não iria passar, tá? E aí, professor Kelvin, mas qual a importância de entender essas radiações? Pessoal, o nosso corpo está sendo bombardeado por radiações o tempo inteiro, tá, pessoal? Agora mesmo, estão passando aí por vocês radiações do tipo de rádio, de TV. Só que existem radiações
que são prejudiciais ao nosso corpo, existem radiações que são prejudiciais às nossas células, aos átomos que formam aquelas células, e existem radiações que não são prejudiciais, tudo bem? Então é por isso que é importante que tu consiga identificar e consiga entender como é que funciona a radiação, como é que funciona a física nuclear. Mas, existem pontos positivos no estudo da física nuclear. Por exemplo, a produção de energia elétrica. Dá só uma olhada. A produção de energia elétrica, através de uma usina nuclear, por exemplo, vai utilizar aí a radiação, tá? Que vem dos núcleos, ou a radiação que vai ser criada a partir de manipulação de núcleos para fazer girar a turbina. E ao girar essa turbina, eu vou ter geração de energia elétrica. Gente, sempre a história é a mesma. Quando eu quero gerar energia elétrica, eu preciso girar uma turbina para ativar aquele efeito, aquele fenômeno, né, que é sobre a variação do fluxo magnético, pessoal. E aí eu tenho diversos mecanismos que eu faço isso. Eu posso fazer por uma água caindo na turbina, e aí eu tenho hidrelétrica. Eu posso fazer pelo vento, aí eu tenho energia eólica. Como eu posso fazer também radiação nuclear, esquentar uma água e o vapor de água fazer girar uma turbina, tá bom? Vamos voltar naquela imagem para eu te mostrar alguns detalhes, tá, dessa usina nuclear. Dá só uma olhada. Então eu tenho ali, o vapor de pressão, tá, que vai sair aí desse núcleo. E esse núcleo aí, olha só, você vai perceber que ele vai passar como se fosse uma serpentezinha, uma serpentina vermelha que está passando lá no tubo de água, tá, pessoal? Esse tubo aí, ele vai esquentar essa água. E aí, ao esquentar, é como se ela fervesse, tá bom? Ela vai evaporar e vai passar lá pela turbina, gente. E ao passar pela turbina, ela vai aí começar a gerar energia elétrica, que nós vamos chamar aí de geração de energia elétrica através da energia nuclear. Beleza, pessoal? Entenderam como é que funciona a energia nuclear utilizada? Mas a gente precisa lembrar de um conceito muito importante aqui quando nós começamos a estudar a física nuclear. Porque nós começamos a estudar partículas cada vez menores. Cada vez menores. E aí, será que existe um limite de diminuir essas partículas? Nós começamos a entrar no universo da mecânica quântica. E por isso, nós começamos a falar sobre quantização. Na verdade, na história, a gente primeiro começa a falar de quantização e é desse termo que vai começar a surgir a mecânica quântica. Dá só uma olhada no que é quantização. Olha só. A quantização é quando a radiação é absorvida ou emitida por um corpo aquecido, não sob a forma de ondas, mas por meio de pequenos pacotes, chamados aí de quantos de energia, tá, pessoal? Ou fótons, tá bom? Então, esses quantos de energia, eles são pequenos pacotes, pessoal. As pessoas começaram a estudar sobre a radiação que os corpos emitiam e para poder explicar a radiação que esses corpos emitiram, eles precisaram identificar ou conceituar aquilo que nós conhecemos como fótons. A energia que é emitida por um corpo, ela é emitida por pequenos pacotes. Como assim, professor? Eu vou dar um zoom lá no átomo para a gente ver esse pequeno pacote. Dá só uma olhada. No modelo atômico de Bohr, isso é um átomo, tá, pessoal? Esse átomo, então, ele tem ali o seu núcleo e aí a gente tem elétrons. Quando a luz passa por ele, a luz, ao passar por um elétron, por exemplo, esse elétron ele vai absorver um pacotinho de energia. Nós chamamos isso de quanto ou fóton. Ao absorver essa energia, ele fica energizado. Na natureza, sempre os corpos buscam o menor estado de energia. É por isso que esse elétron ele vai emitir a energia que ele havia absorvido
para voltar para o lugar dele anterior, e aí ele vai emitir essa energia, e essa energia é um pacotinho de energia, conhecido como fóton. Esse pacotinho de energia, pessoal, nada mais é do que luz, gente. Isso é luz, tá? E aí você vai dizer assim, mas poxa, professor, esse pacotinho pequenininho aí, por exemplo, vai iluminar minha cara? Não, tá, gente? A gente vai aí, eu estou falando de um fóton, tá? Porque eu estou falando de um átomo e um elétron. Mas os corpos, eles têm bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de átomos e de elétrons emitindo esses pacotinhos. E aí sim, a gente vai conseguir iluminar um corpo. Dependendo da frequência desse pacotinho, a gente vai ter luzes diferentes, de cores diferentes. Vou ter uma radiação ultravioleta, uma radiação raio-x, tá bom, pessoal? Tudo é luz, não esqueçam, tudo é luz, tá, gente? Essa interação da luz com a matéria, a gente vê também lá no fenômeno que a gente conhece como efeito fotoelétrico. Dá só uma olhada. O efeito fotoelétrico, ele nada mais é do que aquele fenômeno em que eu vou emitir uma luz no corpo e ao emitir uma luz no corpo, ele vai, aí esse fóton, né, esse pequeno pacotinho de energia, ele vai arrancar elétrons, tá, pessoal? Então, quando a luz incide no metal e arranca elétrons por conta da incidência desses fótons, a gente chama isso de efeito fotoelétrico, tá? Inclusive, a gente consegue gerar energia elétrica a partir aí desse efeito fotoelétrico. É assim que funciona, então, a energia solar, se você lembra aí desse conteúdo, tá, pessoal? Gente, efeito fotoelétrico, então, é quando a luz incide na matéria. Essa luz ela é formada por pequenos pacotinhos. Por quantos? Lembra da quantização? Esses quantos vão interagir com a matéria, tá? Vão interagir aí com os elétrons. E aí, alguns deles vão ser arrancados do átomo. Eles vão ganhar tanta energia, lembra lá que o elétron, ao receber energia, ele sai de uma camada e vai para outra? Então, pode ser que ele receba tanta energia que ele é arrancado ali daquele átomo e é jogado lá para longe. Tudo bem, pessoal? Bom, gente, a gente está aqui falando sobre partículas cada vez menores, Nós estamos falando de elétron, estamos falando do fóton, e aí a gente começa a adentrar no universo muito estranho, que é o universo da mecânica quântica. E lá na mecânica quântica, as regras não são igual às regras que nós conhecemos aqui no nosso universo. Inclusive, lá existe aquilo que a gente chama de dualidade onda-partícula. Olha só o que é isso. Gente, a dualidade onda-partícula é um conceito da mecânica quântica de que cada partícula ou entidade quântica pode ser descrita por uma partícula ou por uma onda. E expressa a incapacidade dos conceitos clássicos de partícula ou de onda para descrever completamente o comportamento de objetos em escala quântica, tá, pessoal? Eita, professor, o que quer dizer esse texto todo? Quer dizer, pessoal, que você, os aparelhos que vocês estão utilizando para assistir, eles são ondas também. Eles têm comportamento de onda. Eita, professor, o que é ter comportamento de onda? Uma onda, por exemplo, quando tu taca ela num buraco muito pequenininho, ela consegue passar. Uma bola, se tu tacar ela num buraco muito pequenininho, ela não consegue passar, ela bate e volta. Por quê? Porque ela é uma partícula. Mas a mecânica quântica conseguiu perceber que partículas também teriam comportamentos de onda. Elas também difratam, elas também refratam, elas também interferem. Fenômenos que podem ser caracterizados como fenômenos que só acontecem em ondas. Professor, e como foi que eles provaram isso? Com o seguinte experimento. Dá uma olhada nessa figura aí, ó. Esse experimento aí, pessoal, é o experimento de uma fenda dupla. Eu tenho luz passando por duas fendas. Ora, se eu tenho luz passando por duas fendas, o que eu espero aparecer lá do outro lado, lá na parede? Dois raios de luz, né? Mas não é isso que acontece, pessoal. Acontece uma interferência da luz e aí a gente tem um padrão de difração. O padrão de difração é o comportamento de uma onda.
Só que eles fizeram isso com partículas também. Eles jogaram pequenas partículas e aconteceu o mesmo efeito. Ou seja, uma partícula tem comportamento de onda, tá, pessoal? Isso daí é muito estranho mesmo que aconteça, tá, gente? Isso é muito estranho. Não se esperava isso. Se esperava que se eu jogasse partículas, como se fossem bolinhas de gude passando por um buraco, elas fizessem só 2 faixas. Mas elas não fizeram isso, elas fizeram várias faixas. E isso corrobora para indicar que aquela bolinha ela tem um comportamento como se fosse uma luz. Ela funciona como se fosse uma luz. E as pessoas quiseram olhar para aquela bolinha para tentar entender o que acontecia com ela. Mas quando eles chegaram mais perto, deram um zoom para tentar identificar o movimento delas, ela mudou o seu movimento, ela mudou o seu comportamento. Isso porque nós estávamos diante ali da mecânica quântica. E na mecânica quântica a gente não tem certeza de alguns fatores. E é daí que vai nascer aquilo que nós chamamos de princípio da incerteza. Dá só uma olhada. O princípio da incerteza é um dos pilares da mecânica quântica. Esse fundamento afirma que a posição e a velocidade do corpo não podem ser conhecidas simultaneamente, tá, pessoal? Olha só nessa imagem, tu tem um carro, tu tem um velocímetro, tem um GPS, tá? Ele está identificando o seguinte, tu tá num carro, tu sabe exatamente onde o carro está e tu sabe exatamente a velocidade que ele se encontra olhando para o velocímetro. Com o GPS, por exemplo, tu pode localizar esse carro e com o velocímetro tu pode localizar a velocidade dele. Com os elétrons, com as partículas quânticas, a gente não sabe. A partícula, o elétron, ele está na posição A e está na posição B ao mesmo tempo. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. O elétron, ele está aqui e está aqui ao mesmo tempo. Como é que pode isso? Uma mesma partícula está numa posição e está na outra ao mesmo tempo. Isso é o princípio da incerteza de Heisenberg. A gente não sabe com certeza qual é a posição desse elétron, tá, pessoal? E para tu entender melhor, eu trouxe uma animação aqui para te dar só uma olhada nessa animação sobre o princípio da incerteza. No experimento da fenda dupla, os elétrons atravessavam ambas as fendas simultaneamente. Contudo, essa observação incomodava os físicos. Então, decidiram uma investigação mais detalhada para determinar por qual fenda cada elétron realmente passava. Instalaram um equipamento de medição em uma das fendas para identificar o trajeto dos elétrons. Surpreendentemente, quando observados, os elétrons mudavam seu comportamento, assumindo uma natureza mais determinística. Em vez do padrão da interferência esperado, surgiu um padrão de 2 caminhos distintos. A simples ação de observar a trajetória dos elétrons fazia com que estes se comportassem de maneira diferente, optando por atravessar apenas uma das fendas, em vez de ambas. O comportamento do elétron mudava em resposta à observação, introduzindo os físicos a um domínio estranho e misterioso da mecânica quântica. Viram aí, então, o princípio da incerteza acontecendo nesse experimento da fenda dupla, tá bom? Mas não é só disso que viveu aí a nossa física moderna, né? Assim que a mecânica quântica surgiu, nós também tivemos ali naquele universo o advento da teoria da relatividade, pessoal. E a teoria da relatividade fala o seguinte pra gente, ó. Todas as leis da natureza são as mesmas em todo o sistema de referência inicial. E a velocidade de propagação da luz no vácuo é a mesma em todos os sistemas de referência, tá, pessoal? Essa teoria da relatividade ficou conhecida por ser relativo, o movimento, a posição e o tempo, tá, pessoal? Nessa imagem, por exemplo, você consegue identificar que conforme o foguetinho ali, ó, ele vai ficando mais rápido, ele vai ficando relativamente menor, tá, pessoal? Em relação a um observador que está parado. E um outro detalhe é que o tempo
passa diferente por ele, tá bom? O tempo passa diferente para ele. Lá, a pessoa que está no foguete, o tempo passa bem mais devagar do que para uma pessoa que está aqui fora numa velocidade normal, tá, pessoal? E para você entender aí sobre essa dilatação, vamos acompanhar aqui, olha só, uma animação a respeito da dilatação do tempo. E como é que foi que essa teoria da relatividade surgiu, pessoal? Então aí, ó, a gente consegue ver um trem, tá? E nesse trem aí, nós vamos ter um observador, tá? Esse observador era Einstein, tá, pessoal? Esse observador era Einstein, tá? Estou aqui retratando, mas era Einstein. Gente, esse observador, ele olhou para um relógio e pensou assim: quanto tempo eu veria passar se eu estivesse movimentando a velocidade da luz? Porque lembra, para eu enxergar a hora, a luz precisa bater lá e chegar até os meus olhos. E aí, quanto tempo será que ia passar para ele se eu estivesse na velocidade da luz? Então vocês viram que ele olhou para o relógio e aí ele enxergou a hora do relógio porque um raio de luz chegou até o olho dele. Mas e se ele tivesse na velocidade da luz? Aquele raio de luz não iria chegar até os olhos dele. E se aquele raio de luz não chegasse até os olhos dele, aquele observador não iria ver o tempo passar. Porque para ele ver o tempo passar no relógio, é necessário que a informação chegue até o olho dele. Mas a informação está mais devagar do que ele, digamos assim. Ou está na mesma velocidade que ele. E por isso ela não consegue chegar. Tá? Legal, né? Teoria da relatividade, pessoal. Agora, Einstein também estava envolvido em um outro experimento. Ele estava envolvido no desenvolvimento da bomba atômica. Dá só uma olhada nessa história. A história da construção da bomba atômica, ela começa lá com o projeto Manhattan, tá? Lá em 1939. Porque os cientistas, eles estavam preocupados com as pesquisas que os cientistas estavam desenvolvendo. Aí, uma pessoa muito famosa ficou conhecida por liderar esse processo, tá, pessoal? E contribuiu com os cientistas notáveis. Ele, o pai da mecânica, o pai da bomba atômica, é o Robert Oppenheimer, tá, pessoal? Uma bomba atômica, ela é conhecida como uma arma nuclear, tá, gente? É um dispositivo explosivo que vai utilizar fissão ou fusão nuclear para liberar energia. Geralmente, essa fissão nuclear envolve a divisão de átomos pesados, como o urânio 235 ou o plutônio 239. Já a fusão, ela vai combinar núcleos leves, ela vai fundir. Na fissão, a gente vai quebrar. Na fusão, a gente vai fundir, a gente vai juntar. Tá? Como, por exemplo, hidrogênio para formar hélio. E nessa fusão, existe uma liberação enorme de energia, tá, gente? Se você olhar aí, por exemplo, o átomo de urânio, aí no átomo de urânio, você vai perceber que existem 235 partículas, 92 prótons e 143 nêutrons, tá, pessoal? Esse urânio aí, ele vai acabar decaindo, tá, gente? E vai acontecer aí uma reação em cadeia, tá, gente? E para que você entenda melhor a reação em cadeia, eu trouxe aqui para você, olha só, esse simulador que retrata exatamente isso, ó. Então, na fissão, existe aí a quebra. Então, existe a quebra desse átomo. E aí uma grande quantidade de energia é liberada, tá, pessoal? A gente pode controlar esse tipo de fissão, tá? Mas também pode ser que a gente perca o controle. Porque quando as partículas começam a quebrar os outros átomos de urânio, esses átomos de urânio acabam quebrando outros e outros e outros, e isso vai ficando descontrolado e a gente não consegue parar essa transformação. Isso que vai gerar a bomba atômica, uma grande explosão de energia, tá, pessoal? Uma grande explosão de energia. No entanto, a gente consegue controlar se nós tivermos ali, ó, por exemplo, barras que impeçam certas partículas de passar. Lembram que lá no início nós falamos de algumas partículas ou de algumas radiações que não conseguiu passar
por determinados materiais, como aço, concreto? Então é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. E com isso a gente consegue controlar. E a gente vai usar esse controle, para construir uma usina nuclear. Porque lá na usina a gente vai querer gerar energia, mas a gente também quer controlar, tá bom? Mas eu vou trazer aqui para ti uma outra simulação, tá, pessoal? Eu vou te trazer uma outra simulação. Nessa outra simulação que eu vou trazer para você aqui agora, eu vou falar sobre exatamente a bomba atômica, tá, pessoal? Na bomba atômica, nós teremos exatamente essa transformação aí, ou essa reação em cadeia acontecendo de forma descontrolada. Porque lá nós não teremos aquelas barras de concreto, tá? Que vão parar os nêutrons de chegar até outros átomos, pessoal. Então nós temos aqui, tá? A bomba atômica, pessoal, e nós vamos ver o funcionamento dessa bomba atômica, tá? Olha só, ele vai ali causar uma explosão. Essa explosão, então, vai até a região onde a gente tem os núcleos de urânio, tá, pessoal? Nesses núcleos de urânio aí, a gente vai ter uma reação em cadeia. Vou mostrar a reação em cadeia. Então, nessa reação em cadeia, nós vamos ter núcleos de urânio explodindo outros núcleos de urânio, tá, pessoal? Naquele momento em que o míssil ou projétil atinge a ponta da bomba, ele vai fazer a reação em cadeia acontecer. Beleza, pessoal? Bom, gente, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e até a próxima com outra explosão de conhecimento. Fui!